Salve! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de Cultura Racional. Eu vou dar sequência na página 14 do 17º volume. Hoje já é dia 7 de junho. É de junho mesmo. Nossa, eu ia falar de julho. De 2026. Então, tudo isto muito bom para lapidar, para chegar ao ponto correto e certo, para o renascimento do verdadeiro equilíbrio, por meio da lapidação. Se você quer ver o livro físico, quer adquirir o livro físico, é no www.culturaracional.com.br. Para ficarem preparados para receber o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, a lapidação, muito necessária, tudo isso que houve para lapidar até ressurgir o amadurecimento e o renascimento de compreensão justa e certa da vida das incertezas, que é a vida dos padecimentos e sofrimentos cruéis, por ser uma vida das incertezas. Então, tinham que ser lapidados para se desiludir e ficarem mais preparados e apurados para terem condições de entender, compreender e interpretar o real conhecimento racional. E assim, somente por essa forma de lapidação é que ficariam sem o domínio da ilusão. Porque enquanto dominados pela ilusão, o iludido é um perdido, e um perdido é capaz de tudo por estar perdido. O iludido é aquele que ainda está embrutecido pela matéria. É o embrutecido pela matéria. A matéria, para o embrutecido, está acima de tudo, porque um embrutecido pela matéria só olha para o chão. Ele não procura conhecer o dono da vida dele e de todos. Ele não quer conhecer o dono da matéria. Ele acha que a matéria é quem é a dona de tudo. Ele acha que a matéria é a dona do mundo. Acha que a lama é a dona do mundo. Ele não olha para cima, ele só olha para baixo. Embrutecido pela matéria. Tão embrutecido que está cego, e por isso acha que a matéria é que vai salvá-lo. Tem a matéria como seu Deus. Estes estão necessitados de serem lapidados para olhar para cima, porque tudo e todos vieram de cima e não de baixo para cima. Então, esses é preciso serem lapidados para evoluírem e não se destruírem pelo apego ao mal. A matéria ou o mal por si mesmo se destrói. Então vem essa lapidação para mostrar a todos o certo. O certo está em cima, no mundo racional, e não embaixo. De forma ao embrutecimento da vida da matéria, trouxe esse conhecimento de lapidação, como costumam dizer, quem vai errado dá com os burros na água. É por isso que há muito vem nessa monstruosa lapidação. Lapidação esta irresistível para muitos, porque procuraram o verdadeiro dono que está em cima, para criar um suposto dono que é a matéria. E por isso ficaram presos à matéria, subordinados à matéria, dominados pela matéria, sendo regidos pela matéria, e os gostos e as vontades e pelas maneiras de encarar e interpretar. Então a matéria prevalecendo como dominante, como o verdadeiro dono, e o dono dos martírios, a matéria, a dona dos sofrimentos, a matéria, a dona dos tormentos, a matéria, a dona de todas as ruínas, a matéria, a dona das monstruosidades, a matéria, a dona de todas as calamidades, a matéria. Então tinham que sofrer as consequências de seu domínio e daí a subordinação. Por ter a matéria acima de tudo, ficaram subordinados ao capricho da matéria. Ficaram sob o domínio de todas as ruínas da matéria, dominados por tudo que é ruim, por olhar somente para a matéria, por olhar só para baixo, para cima não. Então já não suportavam mais a lapidação que passavam. Essa lapidação horrorosa, monstruosa, tinham que receber da matéria tudo isso. Tinham que receber da matéria o desequilíbrio e todas as ruínas, por estarem dominados e subordinados a esse decantado ser sem base e sem lógica. Dessa forma, criaram a própria lapidação de si mesmo. Todos causadores da lapidação de si mesmo, por julgarem a matéria como tudo, como Deus, e na realidade a matéria nada é, e por nada ser, tudo acaba em nada. E o sofrimento cada vez mais a crescer, crescendo cada vez mais a lapidação de todos. Com a
lapidação nasce o desprendimento da causa do sofrimento e das ruínas de si mesmo. A matéria nada tem para dar a ninguém, e a ilusão do nada acaba tudo em nada, sendo a matéria o ponto elevado da destruição dos seres. E aí está a vaidade, a ganância e a ambição, e é uma das causas do sofrimento e ambição. Com a lapidação, vai chegando a desilusão, e chegando a desilusão, vai tomando o caminho correto e certo de perfeição, naturalmente, pela evolução da destruição de si mesmo, pelos modos e métodos do desequilíbrio, por a matéria ser um ser desequilibrado. Por ser um ser desequilibrado, o seu estado normal é de degeneração, poluição e transformação. E o que está nesse estado está em desequilíbrio permanente, no estado de poluição, degeneração, deformação e de transformações. E quem quer se firmar como é um ser que está em desequilíbrio, que está em degeneração, nunca poderia se equilibrar, por ser um ser em decomposição. E no que está em decomposição, não pode ser encontrado o equilíbrio de coisa alguma. E dessa forma não podia haver o equilíbrio, como nunca encontraram, porque o estado natural da matéria é um estado de decomposição, degeneração e poluição. Então, onde há instabilidade, não pode encontrar estabilidade na instabilidade, não pode encontrar no desequilíbrio o equilíbrio. Por a matéria ser um ser deformado, e um ser deformado é um ser desequilibrado, é um ser equilibrado por natureza. Aliás, e um ser equilibrado por natureza não pode ser encontrado, porque são seres em degeneração. O que está em degeneração está desequilibrado. Não pode se encontrar o equilíbrio num ser desequilibrado. A poluição é um ser desequilibrado, cada vez mais poluído, cada vez mais podre. Um ser desequilibrado não pode encontrar o equilíbrio, de forma que não podiam encontrar nunca o que desejavam encontrar, o equilíbrio de todos e de tudo. E assim o certo está em cima e não embaixo, no chão. Embaixo, o desequilíbrio total de tudo, por ser uma degeneração e deformação e poluição. Assim nunca que poderia encontrar uma forma justa e certa que pudesse tudo dar certo. Onde há degeneração, há febre. Onde há febre, há variação. E onde há variação, há o desequilíbrio. Onde há poluição, há febre. Onde há febre, há variação. Onde há variação, há o desequilíbrio. Onde há deformação, há febre, por estar fora do seu verdadeiro natural. Onde há febre, há variação. E havendo variação, há o desequilíbrio. E por isso está aí as causas e as provas do desequilíbrio de tudo e de todos. Consequências naturais da natureza, que está fora do seu verdadeiro natural, em processo e progresso deformativo. Por não se conhecerem e não conhecerem a verdadeira natureza deformada, tinham mesmo que lutar, sofrer muito, penar muito, até conhecerem a causa de assim serem e o porquê de assim serem, o porquê de assim estarem, por não conhecer o verdadeiro rumo certo. E por não conhecer o verdadeiro rumo certo, nunca poderiam acertar. E por isso sempre todos procurando acertar e sempre todos por acertar. Porque não está numa poluição o acerto de coisa alguma. Não está numa degeneração o acerto de coisa alguma. Não está numa deformação o acerto de coisa alguma. Não está numa transformação o acerto de coisa nenhuma. Então, por mais que procurassem acertar, sempre estavam por acertar, não podendo dessa forma normalizar as coisas justas e certas. E a vida, por não conhecer o porquê de assim ser, se formava em mistérios insolúveis. E assim agora todos, com a verdadeira bússola da vida nas mãos, conhecimento de cultura racional, que esclarece a vida anormal e a causa dessa deformação racional, e o verdadeiro ser de origem de todos, que é o mundo racional, e como daí sair e para o seu verdadeiro lugar voltar. Por não serem seres dessa deformação racional, e sim seres habitantes do mundo racional, que aí nessa vida permaneciam, por não terem o verdadeiro conhecimento do porquê assim ser, para poderem então deixar de assim ser. São assim como são, mas não sabiam o porquê que assim são, e por não saberem, é que penavam demais, sofriam demais, porque viviam sem saber por que viviam, e quem vive sem saber por que vive,
tem que sofrer muito por não saber o porquê que vive. Porque ninguém nunca soube o porquê assim é, ninguém nunca soube de onde veio nem para onde vai. Todos vivendo nesta vida de matéria e não sabiam o porquê da matéria e o porquê que eram de matéria. E viver sem saber por que existe, tinha mesmo que permanecer perdido no estado de inconsciência e sofrer muito por desconhecer o porquê de sua existência. E assim vivendo, e assim dizendo, eu existo, mas não sei por que existo. Este mundo existe porque eu estou aqui vivendo nele, mas não sei o porquê que este mundo existe. Eu sei que aqui estou pisando em cima desta terra, mas não sei de onde vim e para onde vou. Eu sei que aqui vivo, mas não sei por que vivo. Sei que sou um sofredor, mas não sei o porquê que eu sou um sofredor. Sei que sou um ser mortal, mas não sei por que assim sou. Sei que pareço tudo ser, mas sei que nada sou. E assim a vida dos desconhecidos de si mesmo. Por serem desconhecidos de si mesmo, eram desconhecidos de tudo que existe no mundo, porque neste mundo, quando todos nasceram, já encontraram tudo feito. Então não sabiam como foram feitos, nem muito menos como o mundo foi feito e de que foi feito e por que foi feito. Viviam todos perdidos em um mundo porque não sabiam o porquê dele, porque não sabiam o porquê de sua existência dentro dele. Não sabiam como chegaram dentro dele, não sabiam como sair de dentro dele. E ficavam todos dentro de um mundo, sem saber porquê e sem saber o porquê do mundo. Dessa forma, não sabiam nem podiam saber como viver neste mundo. E por coisa alguma saber, o resultado é este que está aí: sofrer, sofrer, penar, 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 por desconhecer o porquê de sua existência e da existência do mundo em que está vivendo. Então, desta forma, nunca poderiam se ajustar por serem completamente desconhecidos e alheios sobre tudo que existe, sobre o mundo e sobre si mesmo. E por serem assim, tinham que encontrar dificuldades em tudo por não conhecerem o porquê de coisa alguma, por desconhecerem tudo de um modo geral e por tudo desconhecer, coisa alguma de certo podiam fazer. A vida então se transformando em um sonho, porque ninguém conhece o seu princípio e seu fim, se tornando a vida um sonho, e sonho é ilusão. Todos os iludidos com sonhos e desses sonhos surgindo tudo isto, de fantasias, que são as aparências dos sonhos, e sonho é coisa passageira. De repente terminou o sonho, de repente acabou o sonho. Sonhando de olhos abertos, de repente fechou os olhos, acabou o sonho. E assim hoje, todos se conscientizando do seu verdadeiro tesouro e tratando de se ligar o seu raciocínio no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, e dizendo, é verdade. Sonhava de olhos abertos porque não sabia o porquê de coisa alguma, não sabia o porquê da existência de coisa nenhuma. Então sonhava de olhos abertos, pensando iludidamente que sabia, quando na realidade ninguém, coisa alguma, sabia, para ver o que é a vida das ilusões, dos sonhos, que parece que tudo sabe aparentemente e na realidade nada sabe. Mas os sonhos envaideciam tantos sonhadores de olhos abertos que os sonhadores não davam conta de que sonhavam demais de olhos abertos e julgavam ser o que não eram e pensavam ser aquilo que nunca poderiam ser, por não saber nem ao menos o porquê de seu ser, o porquê de assim ser e o porquê do mundo em que habita. Mas os sonhadores, envaidecidos com os sonhos, ficaram embriagados, fanatizados e obsedados. A obsessão era tão grande que não davam conta de si mesmo. Dessa forma, a vida se tornou um pesadelo infernal onde todos procuravam o bem, onde não podiam encontrar, porque a matéria é um mal e por isso por si mesmo se destrói. E nunca poderia encontrar o bem no mal, mas sonhando e delirando de olhos abertos, pensavam que esses sonhos se realizariam um dia, encontrar o bem no mal. No mal nunca poderia encontrar o bem, porque o mal por si mesmo se destrói. Por isso nunca poderia encontrar o bem no mal. Encontrar o bem em uma coisa que por si mesmo se destrói. Mas quem sonha de olhos abertos está no estado anormal,
não sabe que seu estado é deformado, degenerado e poluído, e por não conhecer o seu estado, está anormal. Essa é a vida dos sonhadores de olhos abertos, que por não conhecer o seu estado verdadeiro, natural, de racional, puro, limpo e perfeito, julgaram que a deformação, esse estado deformado, fosse natural. Por não ser natural, é que são sofredores. Por não ser natural, é que tudo se acaba. Por não ser natural, ninguém sabia o porquê era assim. Ninguém sabia o porquê estavam assim. Ninguém sabia o porquê ficou assim. E por nada de certo saber, por nada de verdade saber, e por coisa alguma a seu respeito saber, adotaram a deformação como uma coisa natural, mas ainda assim mesmo todos se renegando desse natural, por não se conformarem com tanto sofrimento nem com a morte. E assim veja quanta contradição na vida dos sonhos de olhos abertos. Tudo que varia, tudo anormal, por estar fora do seu verdadeiro natural de ser, de racional, puro, limpo e perfeito. Que maravilhoso, né, gente? Cultura racional é tudo de bom, tudo de melhor ainda. Estude os livros do Universo em Desencanto, sejam eles físicos, mas tem muitas mensagens também aí no meu canal já, né? No TikTok também, Melina Cultura Racional. E de outros estudantes também que divulgam a cultura racional. Então, muito obrigada, salve e até o próximo vídeo. Eu ia falar a próxima live porque eu faço lives lá no TikTok. Até mais, salve, salve. Tchau, tchau. As lives são feitas aproximadamente às 8 horas da manhã, menos aos sábados. Salve.